Quem tem direito à pensão por morte? Olá, se você se interessa nesse conteúdo, fique aqui no vídeo que já nós vamos repercutir essa notícia. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações, vai deixando aquele like especial e se é a primeira vez que você vem até aqui no canal, diga para nós de que lugar desse querido e imenso Brasil você está nos assistindo. Olha, quem tem direito à pensão por morte são filhos até 21 anos de idade, salvo em casos de invalidez ou deficiência, né? Ou seja, aqueles filhos que é deficiente têm direito à pensão mesmo acima dos 21 anos de idade. Também tem direito marido ou mulher companheiro em união estável, cônjuge divorciado ou separado judicialmente que recebia pensão alimentícia. Se não houver filhos, o cônjuge, os pais do segurado que morreu podem pedir a pensão, gente. É bastante de suma importância que pais e mães também têm direito a pedir a pensão por morte. Se os pais do segurado não estão mais vivos, ou se eles não dependiam dele, irmãos podem pedir o benefício. Também é necessário comprovar dependência econômica para irmãos. A pensão será paga até 21 anos de idade, salvo caso de invalidez ou deficiência. Gente, aqui é bom abrir um parênteses para explicar. Digamos que tinha ali o rapaz de 28 anos, ele era o cabeça da casa, ele pegava a mochilinha, pôr nas costas e ia trabalhar cedo, ali ele trazia o sustento para dentro da casa, para o seu pai e para sua mãe, né? E de repente, por infelicidade do destino, veio a falecer. E aí, gente, se provar, ele não tinha mulher, ele não tinha filho, não tinha nada. Aí, se o pai e a mãe provar dependência desse filho, é óbvio, eles têm direito à pensão por morte deixada por esse filho. E aí também, gente, mas digamos que o pai e a mãe desse cara que morreu já também não existe mais, e esse irmão era, digamos assim, o pai das crianças de menor, né? Digamos que o pai dele faleceu, a mãe dele faleceu, e ele ficou criando dois irmãos menores de 21 anos. Essas crianças também, eles são dependentes, eles necessitavam da ajuda econômica do irmão para sobreviver, ou seja, são pessoas que têm direito a receber a pensão por morte. Esclarecido, gente? Eu espero que sim, caso não, pergunte aí nos comentários que vamos responder. Olha, mas e quais são os requisitos para você ter direito à pensão? Se não era aposentado, precisa ter a chamada qualidade de segurado, né, gente? Na data da morte, ou seja, ele precisava estar contribuindo com a Previdência Social ou estar dentro do prazo que garante a condição de segurado, mesmo sem contribuir. Esse intervalo que é chamado período de graça varia de 3 meses ou 3 anos, dependendo do tipo de segurado, do tempo de contribuição, se ele foi demitido. Digamos, né, gente, que vamos voltar nesse mesmo caso desse rapaz que acabou falecendo. Digamos que ele era um contribuinte do INSS, né? Aí sim, tranquilamente, principalmente se já tiver 2 anos de contribuição, né? Ainda melhor ainda, né? Para gerar pensão, se eu não me engano, é 2 anos de contribuição que tem para a Previdência Social. Ah, mas ele deixou de contribuir 6 meses, né? Digamos se ele era um... não, vamos mudar. Digamos que ele deixou de contribuir, faltou dinheiro porque precisava comprar alimentação para a família. Ele ficou 3 meses sem contribuir. Se ele for um contribuinte facultativo, ele ainda está coberto, ou seja, ele está no período de carência do INSS, que também concede o benefício. Lembrando que contribuinte facultativo, gente, mesmo que ele ficar 6 meses sem contribuir, ele está dentro, ele está coberto pela Previdência Social. E aí que vem aquela pergunta que todo mundo quer saber. E o valor da pensão por morte, qual é? Olha, gente, para quem já era aposentado, a pensão será de 50% do valor da aposentadoria. Para cada dependente, limitada a 100%. Uma viúva ou viúvo sem outros dependentes, por exemplo, receberá 60%. Se são 2 dependentes, o valor sobe para 70%. Se 3, pula para 80%, até o limite de 100% para 5 ou mais dependentes. Com a reforma da Previdência, a gente mudou, né? É óbvio que se a pessoa recebe um salário mínimo, ela vai receber um salário mínimo. Digamos que o seu marido veio a falecer, né? E ele era aposentado, recebia um salário mínimo, a senhora
também já tem mais de 45 anos de idade e tal, vai receber aquele salário mínimo inteiro. Agora, digamos que o seu marido recebia R$ 2.000. Aí a senhora não tem filho nenhum, a senhora vai receber apenas 60%. Agora, se você já tiver um filho, né? Ou seja, para cada dependente sobe 10%, né? Digamos que se você tem mais um filho, desses 60 vai subir para 70. Se você tem 2 filhos, para 80 e, consequentemente, até 100%. Deu para entender, gente? Isso depois da reforma. É óbvio para aquelas pessoas que conseguiram o benefício da pensão por morte antes da reforma da Previdência, não muda em nada, continua como está. Eu espero que isso tenha, digamos assim, sanado a dúvida de você que está do outro lado, né, gente? Pensão por morte pode ser menor do que um salário mínimo? Não, gente, não pode. A pensão por morte não pode ser menor do que um salário mínimo, nem maior do que o teto previdenciário. E para pedir, né, gente, a pensão por morte, você pode acessar o site Meu INSS ou então ligar para 135, marcando, agendando a sua ida até a Previdência Social. E os documentos, gente, você tem que ir munido com a farta documentação. Você precisa levar o certidão de óbito ou documento que comprove a morte presumida. No caso em que a morte ocorreu por causa de acidente de trabalho, deve ser apresentada o CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho, documentos que atestem a condição de dependente da pessoa que pede o benefício, como certidão de nascimento para filhos menores de 21 anos, certidão de casamento, cônjuge ou companheiro, conta bancária conjunta para pais, irmãos e dependente, entre outros. Qualquer documento, gente, principalmente para aqueles que não têm uma união registrada em cartório, né, que é os cônjuges que não são casados legalmente, né, que tem uma relação, mas não são casados legalmente, até, por exemplo, a conta de água e luz, que era de ambos, uma conta de banco, que é conjunto, serve como documentação. Também você tem que levar documentos pessoais que tenham foto e também a documentação do falecido você tem que levar. E a carteira de trabalho, carnê de recolhimento de contribuição ou outro documento que comprove a relação com o INSS. Lembrando, né, gente, mais uma vez, se você é viúva, né? Você é viúva e não tem filho. O que vai acontecer? A sua pensão será de 60%. Agora, se você for viúva, né? Vai ter, e tiver um filho, daí vai ser 70%. Se tiver 2 filhos, 80%. De 3 filhos para cima já chega a 100% do valor da aposentadoria, porque depois da reforma da Previdência, gente, infelizmente, um grupo de pessoa que mais perdeu com a reforma foi, de fato, a pensão por morte. E a mesma situação que eu falei, é óbvio, gente, que existe preferência, né? Agora, digamos, primeiramente, a preferência de um falecido de deixar a pensão por morte é para filhos e para a esposa, né? Não tendo esses, aí sim é pais e irmãos, que fique bem claro isso para que você não venha a se confundir com esse tema, né, gente? Olha, meus amigos, eu sei que você que chegou até aqui quase no finalzinho do vídeo, eu pergunto para você, quando você foi pedir a sua pensão por morte, que tipo de documento o INSS te exigiu? Precisou de testemunho? Ou seja, tem muitas pessoas que para conseguir a pensão por morte precisa lotar uma Kombi para ir lá no INSS para provar para o INSS que era, como que diz, que era dependente, né, que tem direito à pensão por morte. Antes de encerrar, gente, vou contar um episódio que aconteceu aqui na minha família. Minha avó, ela tem, se eu não me engano, 6 filhos, tá? Só que ela casou com meu avô só no padre, né? E daí não sei por quê, o que aconteceu, até o certidão de casamento da igreja foi consumido, foi tentado conseguir depois e não foi achado uma segunda via ou caso semelhante. Vocês acreditam, gente, que a minha avó, mesmo com aquele bando de filho, de neto, né? Depois que o meu avô faleceu, chegou lá no INSS, o INSS, não. Só filho não prova nada, precisou ir para a justiça. Gente, ainda bem, cara, ainda bem que na nossa cidade tem uma advogada, gente. Eu não vou colocar o nome aqui porque eu não ganho para fazer propaganda e também ela não me deu autorização. Eu nunca conversei com ela sobre isso, se poderia falar ou não o nome dela aqui no canal. Mas, gente, ela é supimpa. O que ela pega para
para descascar no INSS. Ela descasca, gente. Minha avó recebeu a pensão por morte tranquilamente, só que infelizmente teve o privilégio de receber muito pouco. Acredito que ela recebeu uns 2 anos só de pensão por morte e também veio a falecer. E aí, gente, conta para nós aí, foi difícil você conseguir a sua pensão por morte ou foi fácil? Você era casado no cartório ou não? Dá aí a sua opinião.